Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais a fundo como é que vocês podem estimular o bebê de vocês. Vocês sabem de todos os marcos motores, tanto porque a gente já conversou aqui, quanto porque já é bem disseminado isso aí na internet, nos livros, né? Mas a grande pergunta é, como que eu faço para o meu bebê conseguir aprender aquela habilidade específica, não é mesmo? A gente sabe que o bebê se desenvolve de uma forma muito rápida. A cada mês, ou melhor, a cada semana, a cada 15 dias, o bebê aprende uma coisa diferente ou aprimora aquilo que ele já estava aprendendo. Essas mudanças são muito rápidas e é preciso que a gente esteja atento a todas elas e ao mesmo tempo a gente também saiba o que fazer, né? O que a gente pode fazer para aprimorar esse desenvolvimento dos bebês. É claro que a gente sabe qual é o próximo marco, por exemplo, eu sei que o bebê tem que estar sentando com 6 meses, mas o que fazer para ele sentar? Ou o que fazer antes para que ele tenha a capacidade de sentar, não é mesmo? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo. Hoje a gente vai se atentar aos meses de 0 a 4 meses. Mas antes da gente começar, é importante a gente lembrar algumas coisinhas. Bom, primeiro de tudo, é importante que você tente conhecer o máximo o seu bebê, no intuito de saber qual é o melhor momento para a gente brincar e estimulá-lo, tá? Então é importante que você entenda se ele está com fome, se ele está com sono, se ele está com dor, se ele está acordado e disposto para brincar, ok? É claro que isso vai mudar ao longo do tempo. O quão o bebê fica disponível ou com vontade de brincar vai aumentando com o passar do tempo. É claro que ele vai ganhando mais habilidades, ele não precisa dormir tanto e com isso ele vai passar mais tempo brincando. É importante também que quando você estiver brincando, você preste atenção se esse interesse na brincadeira está existindo. Às vezes o bebê não se interessou por aquilo que você fez ou está tentando que ele brinque, tá bom? É sempre importante evitar muitos brinquedos, a gente tenta sempre brincar com um brinquedo de cada vez, para que ele realmente aprenda aquele brinquedo, entenda como é que ele funciona e explore ele ao máximo possível. Depois a gente apresenta um novo brinquedo, a não ser que ele não tenha interesse nenhum naquele que você apresentou primeiro. Lembrando também que esse monte de brinquedo e muita informação acaba também sendo uma super estimulação. Então é uma coisa que não é tão legal porque vai trazer um estresse para o bebê e a gente não quer isso. Então, menos brinquedo, menos informação. Dependendo da idade aí do seu bebê, a gente vai colocando um pouquinho mais de informação que ele consiga lidar com. Sempre tenha regularidade. Lembre-se que quanto mais disciplinado, quantas mais vezes ele brincar daquela maneira que eu vou mostrar aqui para vocês, mais fácil vai ser para ele aprender. Então, assim como a gente aprende na repetição, o bebê também não vai ser diferente, ok? Então, é preciso que ele experimente regularmente as brincadeiras que a gente vai apresentar. É sempre importante também lembrar que brincar com o bebê não é só colocá-lo num ambiente em que o brinquedo está ou que seja de muita estimulação, como por exemplo uma brinquedoteca. Não é isso que é brincar, não é só levá-lo lá. É importante que você lembre que o bebê e a criança em si, ela precisa que você comece a iniciar a brincadeira. Comece a mostrar como é que brinca, comece a mostrar o que esse brinquedo faz, como que a gente vai brincar. Ninguém nasce sabendo brincar, tá bom? Então, sempre lembre-se, você vai colocar o bebê, por mais que depois você deixe ele brincando mais sozinho, é importante que você inicie, mostrando como é que faz, que brinquedo é esse, se ele faz barulho, se não faz. E é sempre legal também dar intervalos entre brincadeiras, estimulação e momentos de descanso, de deixar o bebê mais quietinho, especialmente quando ele é menorzinho. Bom, vamos começar a falar sobre o recém-nascido. O recém-nascido é aquele bebê que tem de 0 até 28 dias, ou seja, é mais ou menos ali o primeiro mês de vida, tá? É um momento muito delicado para a família inteira, existe uma rotina que está sendo estabelecida ali, tá todo mundo muito agitado, muita coisa para se estabelecer, o bebê está conhecendo o mundo, você está conhecendo o bebê fora da barriguinha, enfim, é um momento muito difícil, um momento de muitas mudanças e muitas adaptações, por isso que a gente vai tentar estimular na medida certa, ok? E na medida do possível, então não se cobrem tanto, caso não aconteça de vocês conseguirem seguir aquela regularidade que vocês desejam, ok? Mas persista, porque esse é um mês crucial aí para você conseguir ou não estabelecer esse ritmo de estimulação. Quando recém-nascido, o bebê dorme muito, então ele dorme a maior parte do dia.
Então é importante que a gente consiga entender qual momento é o melhor para estimular. E é importante também que a gente tente sempre aproveitar todos os momentos que a gente tem com ele. Ou seja, vai trocar a fralda, antes do banho, antes de dormir. Eu costumo dizer que quando o bebê nasceu, existe uma pessoa ali. Às vezes a gente acha que ele é um ser reflexo, que não tá ali, que não tem uma personalidade, que não tem um ser humaninho ali. E existe. A pessoa nasceu, né? Então, é importante que a gente entenda que ele tá começando a interagir com você, tá começando a entender esse mundo. Existem muitas pesquisas que falam que com poucas semanas os bebês já começam a entender expressões faciais, associações entre, por exemplo, chorar e mamar. Então, ele já está começando a fazer uma comunicação com você e com o ambiente. Ele está começando a entender como é que esse mundão funciona, tá? Então não se esqueça, existe um ser humaninho ali que você precisa conversar, que você precisa cantar, que você precisa que ele interaja com o ambiente, que ele conheça o que é esse mundo, o que está acontecendo por aqui. Coisas importantes também, a gente não vai acordar o recém-nascido para brincar, tá? Isso gera estresse não gera aprendizado. Não superestimular, então não vamos dar muito estímulo, a gente vai tentar dar estímulo na medida certa, no momento mais adequado possível. E, como eu falei, aproveitar todos os bons momentos ali. Então, antes de mamar, depois do banho, antes de dormir, enfim, assim que acorda, da maneira que vocês conseguirem adaptar na rotina. A principal ferramenta aqui no primeiro mês de vida é outro ser humano. Muito mais do que um brinquedo, é importante que o bebê brinque com você, tá? Com outro ser humano. Ele vai, a gente, outro ser, vai ser o principal meio aí de estimulação do bebê recém-nascido. É sempre importante entender como que o bebê reage à estimulação, tá? E ficar de olho caso ele se canse, se estresse, tá? Alguns sinais importantes são bocejar, choro, irritação, inquietude, tá bom? Então, se isso acontecer, deixa pra lá, num próximo momento você tenta de novo. Vamos para a parte mais legal? Vamos entender como que a gente vai brincar com esse recém-nascido. A primeira estimulação que eu vou mostrar para vocês, e que eu quero que vocês repitam em casa, é sobre a acuidade visual, ou seja, fazer com que o bebê consiga focar melhor essa visão, consiga acompanhar melhor os objetos, entender melhor os objetos ao seu redor e as pessoas ao seu redor, beleza? Então, a gente vai colocar o bebê reclinado numa almofada, ok? Para ficar mais fácil para ele. Vocês podem usar, por exemplo, vou usar a Mari aqui, né? Mas vocês podem usar, por exemplo, a almofada de amamentação. É uma almofada fácil de colocar o bebê bem posicionado, reclinado, tá? O bebê nessa idade, ele enxerga quando mais próximo, mais ou menos 20 a 30 centímetros de distância. E ele entende melhor, ele vê melhor contrastes e objetos chamativos, de cores chamativas, tá ok? Então, trouxe aqui algumas opções para a gente pensar. É legal você também revezar estímulos auditivos para estímulos visuais. Então, por exemplo, aqui eu tenho um brinquedo que faz barulho e tenho outros que não fazem, ok? Vamos começar com os brinquedos que fazem barulho, tá? É claro que aqui a gente sabe muito bem fazer, eu imagino que você saiba como que brinca com um chocalho. Será que você sabe? Bom, pra gente brincar, o adulto, ele tem uma certa vontade aí de brincar fazendo isso aqui. E a gente não para de fazer o barulho do chocalho. Só que isso traz pro bebê e para toda criança uma habituação com aquele barulho. Então, o interessante é que a gente sempre brinque com objetos, sempre fazendo estímulo auditivo e esperando a reação do bebê, tá ok? Então, essa é a primeira dica aí sobre estímulo auditivo. A gente não fica estimulando, fazendo barulho o tempo todo, ok? Mas enfim, aqui eu mostrei pro bebê numa distância aí de um palmo, um pouquinho mais se for preciso, e quero que ele foque, ok? Nesse momento, o importante é que ele foque. Se ele estiver bem atento e bem acordadinho, você pode tentar fazer uns movimentinhos aqui, ó, pro lado, para que ele consiga tentar seguir o objeto. Mas é possível que ele perca aí o foco, tá? Para objetos mais coloridos só, a gente vai aproximar um pouco mais, ok? É sempre importante que eu entenda que ele esteja vendo o objeto. A gente pode tentar ir para trás e para frente,
tentando com que ele continue focando o olhar no objeto e, como eu falei, tentando aí começar a fazer uma movimentação buscando 180 graus, tá? Eu trouxe aqui um pedacinho de EVA, que também é uma possibilidade. É legal que a gente faça estímulo sem som, tá? A gente tende sempre a ter brinquedos com som, mas é legal a gente separar essas duas capacidades, tá? Então, bebezinho bem acordadinho, eu vou lá e coloco um objeto com só visual, ok? Então, um laranja, que seria chamativo, verde, amarelo, tá? Existe na internet também algumas figuras preto e branco, muito fáceis de encontrar, que são legais pra gente também mostrar aqui pro bebê. Preto e branco é legal porque ele vai focar melhor, ele foca melhor em contraste. Então, na mesma ideia, mostrar a figura pra ele, ok? Uma variação desse que é bem legal é você colocar o bebê na sua perna, assim, ó, certo? E mamães que gostam de batom, passam um batom bem forte, tipo um vermelho ou um roxo, sei lá, enfim, sua preferência. E nisso você vai conseguir fazer com que ele tenha uma cor para focar, certo? Então, quando você passa um batom bem fortezão, ele vai olhar para sua boca e aí você vai conversar com ele, pode vir aqui para o lado, cantar, ok? É um momento muito legal para que a gente consiga interagir bem com o bebê e assim também proporcionar para ele uma estimulação auditiva, beleza? Então, tô aqui sentadinha, venho para o lado, quero que ele foque em mim. O segundo estímulo para o seu bebê recém-nascido é a gente começar a colocar ele de barriguinha para baixo quando ele estiver acordado, tá? A gente não tá falando aqui para ele dormir. Então, quando ele estiver acordado, a gente vai colocar ele de barriguinha para baixo no intuito de que essa musculatura aqui, tanto da cervical quanto aqui do ombro, a gente comece a acordá-la para que ela comece a ativar contra a gravidade, que é uma carga aí bem difícil para o bebê ainda recém-nascido. Mas é importante que ele experimente, é importante que ele comece a sentir como é essa carga, porque a gente vive contra a gravidade e não a favor dela. Como vai ser muito difícil para o bebê ainda, a gente vai auxiliá-lo, ok? Entendam que a gente primeiro facilita quando estiver muito difícil e depois a gente dificulta quando já estiver fácil. A gente vai chegar lá. Para isso, a gente vai fazer um rolinho, ok? Você pode usar uma toalha aqui, como eu tô usando uma toalha de rosto, ou enfim, uma fraldinha. Só tem que ser cuidado para não ser aquelas fraldinhas bem fininhas, porque senão não fica o rolinho que a gente quer, tá ok? Mas enfim, um rolinho mais ou menos desse tamanho. Vou colocá-lo aqui e vou colocar o bebê à frente dele aqui, ó. Então, a perninha, o bracinho lá na frente, para que eu facilite. Então, o que o rolo tá fazendo? Ele tá ajudando o bebê já a sair do chão. Então, ele não vai ter que fazer nenhum movimento excessivo do chão até lá em cima. Ele vai ter que só passar daqui para cima em relação à cabecinha dele, ok? Nisso, depois disso, a gente vem e mostra o brinquedinho que a gente deseja, tá? Aqui é legal você começar, num primeiro momento, a colocar um brinquedo com barulho, beleza? Então, tenta colocar acima da cabeça, porque se a cabeça tá aqui, se eu colocar acima, ele vai levantar a cabeça para olhar o que é que tá fazendo barulho ali na frente. Depois disso, se ele já estiver atento, você vem e coloca um brinquedo sem som. Sempre tentem separar essas duas estimulações, é bem legal. Aqui a gente está ativando essa musculatura, o que vai ser muito importante lá na frente. Então, é preciso que ele fique sim de barriguinha para baixo. Não fiquem com dó, porque a gente está ajudando ele aqui. Outra coisa legal é você colocar o bebezinho assim e alguém vir aqui na frente e chamá-lo, tá? Se você conversou com o seu bebê quando ele estava na barriga, ou você ou qualquer outra pessoa do seu convívio, ele vai reconhecer a voz, ok? Já tem vários estudos falando sobre isso também, que o bebê reconhece a voz daqueles que conversaram com ele durante a gestação, tá? Então, tá aqui, vem alguém lá na frente, chama o bebê, canta pro bebê, conversa como ele conversava dentro da barriga, enfim, tá bom? Então é uma ideia bem legal, a ideia de interação mesmo com um bebezinho tão pequeno. Uma variação daquele mesmo que a gente fez agora por exemplo, com esse tapetinho que eu tenho, que é uma superfície com aguinha, certo? Parece uma piscininha. E aqui, ó, na borda a gente tem
uma borda de ar que pode substituir aí o rolinho que a gente estava falando antes, tá bom? Então, é a mesma ideia, só que aqui ele vai olhar pro tapetinho que mexe, as pecinhas e também uma superfície diferente. É bem legal. Se você tiver a oportunidade de fazer algo parecido ou mudar a superfície, também é bastante bacana. Só cuida que aqui tem que continuar rígido, tá bom? Não pode ser molinho, porque aí vai ficar muito difícil para ele. Outro estímulo bem bacana para o recém-nascido é a gente fazer estimulação sensorial no corpinho dele. Se você já aprendeu sobre Xantala, é uma ótima oportunidade para você colocar em prática. Se não, pode ser outras formas da gente estimular, não se preocupe tanto em ter que ser a Xantala, ok? Com o bebezinho com menos roupa possível, então, às vezes antes do banho, sempre lembrando que ele precisa estar num ambiente quente, enfim, tá? A gente vai trazer informações, a gente vai poder fazer alongamentos, massagem. Então, o bebezinho provavelmente ele tá com a perninha mais dobradinha, o bracinho mais dobradinho, então a gente pode vir alongar essa perninha, passar a sua mão, que ele sinta essa sua mão, isso dá mais consciência corporal. Traz os alongamentos que a gente precisa, tá certo? A gente pode trazer outros estímulos para ele também, por exemplo, a gente pode vir com a toalhinha e conversar, olha a barriga, ok? O braço, às vezes fazer um rolamento aqui no braço, beleza? Posso usar objetos de outras texturas, por exemplo, de lã, e passar no corpinho dele, no pé, sempre conversando, explicando para ele, por aí vai. Pode usar algodão, pode usar lã, pode deixar cobertor, por exemplo, mais felpudinho, para que ele sinta as diferentes texturas no corpo dele. Entendam que dentro da barriga ele nunca sentiu outras texturas a não ser aquele líquido que ele já estava acostumado com a placenta e o cordão umbilical. Então, a gente tem que pensar sobre isso, tá? A gente tem que pensar que ele precisa conhecer esses novos estímulos de uma maneira positiva, que é assim que ele vai conseguir brincar depois de uma maneira também positiva, beleza? Então, ele tá aqui, eu venho, faço um rolamento na perna, alongo, pego no pé, beleza? Posso usar o óleo de bebê, tá certo? Então, sempre vindo, ó, posso cruzar os bracinhos, passar a mão dele no corpo dele, ok? Isso tudo traz muita consciência corporal, traz muita informação bacana, ele começa a entender quem é ele, ok? O que é o corpo dele, por aí vai. Então, aqui a gente pode tentar aproveitar aqueles momentos que você já vai pegar no bebê, você já vai despir o bebê, pode ser no momento da troca de fralda, que você aproveita e faz mais uma estimulação, pode ser no momento antes de dormir, sempre lembrando que ele tem que estar acordadinho, então talvez tem que esperar bem, ver se cabe esse antes de dormir aí, pode ser antes do banho e por aí vai, tá? Posso vir, colocar a mãozinha no pé, beleza? Uma mãozinha na outra, a mãozinha no corpo, joia? O próximo que eu vou mostrar, provavelmente você já faz de uma forma inconsciente aí, ou de uma forma em outros momentos, por exemplo, quando você vai colocar ele para dormir, acalmar, tá? Mas a minha intenção aqui é que você faça de uma maneira, em outra situação, quando ele estiver acordado, com outro intuito, ok? A gente pode segurar o bebê, como se fosse sentadinho mesmo, ok? De barriguinha, de corpo pra frente, que assim ele consegue ver o ambiente que ele está. Percebam que eu tô segurando, parecendo que ele tá sentadinho mesmo, mas ele tá todo apoiado no meu corpo, beleza? Nisso ele vai conseguir ver melhor o ambiente, ao invés de quando a gente tá assim, tá certo? Então é uma ideia da gente começar a mostrar o ambiente pra ele, e nisso eu posso vir pra frente, pra trás, é claro que em pé, né? Para um lado e para o outro, que são movimentos que ele fazia lá dentro da barriga, então isso é bem legal, tá? A mesma coisa, eu posso fazer uma variação que é bem bacana, que é ele de barriguinha para baixo aqui, tá? No seu antebraço. Então você vem, faz movimento de um lado para o outro, para frente, para trás, são movimentos que ele experimentava lá na barriga e que ele vai com certeza ter uma informação bacana sobre isso, vai relembrar aí movimentos que ele gostava de viver dentro da barriguinha. Aqui a gente traz a possibilidade dele levantar a cabecinha, tá bom? E a mesma coisa aqui na frente a gente traz a possibilidade dele ver o ambiente a seu redor, tá certo? Então ele é bem pequenininho, é fácil da gente fazer isso, tá bom? Uma variação desse que poderia ser legal pensando no estímulo vestibular e estímulo de movimentação que a gente
tá querendo, é aquelas mini redes, não sei se vocês já viram, mas existem mini redes de bebezinhos recém-nascidos que podem ser presas nas camas, né, quando tem aqueles pedestais, enfim, ou você mesmo conseguir adaptar aí na sua casa, tá? Existem redes muito legais e o bebezinho fica bem em flexão, assim, bem posicionado aqui, lembrando bem como era o útero materno, que traz muitas informações bacanas. Uma outra forma muito simples da gente estimular o bebê recém-nascido, que vem naquela ideia que eu disse da gente tentar aproveitar todos os momentos, é quando o bebê tá deitadinho no berço dele, certo? Dormindo, por exemplo, durante o dia, e você sabe que ele acordou. Então, quando você chegar no quarto, você já chama ele antes de você chegar perto do berço, ou você vem para o outro lado do berço e chama de novo. Qual a intenção aqui? Que ele vire a cabecinha conforme a tua voz aparece. Então, se a porta vem daqui, vê se ele vem com a cabecinha para o lado, tentando reconhecer a sua voz. Isso já é bastante legal para a gente pensar nesse controle de cabeça e por aí vai. E você pode vir do outro lado de novo e chama ele pelo nome, como você chama ele mesmo, apelido, enfim. Tá? Então a intenção aqui é que ele vire a cabecinha, uma forma muito simples, mas você já está estimulando o bebê a fazer esses movimentos. Então agora o bebê tem 2 meses, o seu bebê cresceu e a gente precisa trazer novos estímulos para ele, novas habilidades vão ser estabelecidas. Então é um momento que o bebê está mais alerta, então ele está dormindo menos, está mais acordadinho. Provavelmente vocês já conseguiram estabelecer uma rotina melhor, né? Então já conseguem ter mais ou menos uma noção de quando que ele vai acordar e por aí vai. Nisso a gente traz mais oportunidades de estimulação, tá? Então a gente vai intensificar essa estimulação, vai estabelecer uma melhor rotina e muitas habilidades podem vir a acrescentar aí nessa vida desse bebê, ok? É um momento decisivo para a gente começar alguns estímulos específicos pensando lá na frente, ok? Então é legal você já começar a ter esse ritmo melhor de estimulação e de brincadeiras, tá? Para que ele lá na frente, com 3, 4 meses, esteja craque e consiga aprender o que ele precisa aprender com 3, 4 meses. Aproveitem esse momento para ter uma frequência de interação entre pais e bebê, vovô e vovó e bebê. Então todo mundo pode brincar com esse bebê de maneira positiva. Lembre-se que você não está ali só para cuidar da higiene, da alimentação, do cuidado do bebê em si, né, da sobrevivência ali. Você tá ali para ter uma relação com aquele serzinho que nasceu. Então, é um momento muito legal para você ter essa interação, estabelecer aí um vínculo de confiança e aprendizado mútuo. O primeiro estímulo que eu vou ensinar para vocês agora, para os 2 meses, é a gente fazer o bebê conhecer a mão dele, aprender que ele tem mão, ok? Então, pra gente fazer isso, a gente vai colocar o bebezinho de lado. Então, coloque uma almofada e aí você vai achar na sua casa o que é melhor, tá? Pode ser um travesseiro, pode ser, enfim, um edredom enrolado, pode ser uma almofada normal, enfim, da maneira que você achar que fica mais fácil e tranquilo aí pra vocês e o bebê esteja confortável, tá? Quando a gente coloca o bebê de lado, há a possibilidade dessa mãozinha que tá aqui cair, aquela é uma boneca, não cai, né? Mas pela ação da gravidade, a tendência é que essa mãozinha caia. No que ela vem aqui, ela encontra com a outra mãozinha que tá aqui. Além disso, quando ele vira de lado e estica a mãozinha, ele consegue visualizar a mão no campo visual dele, ok? Isso é muito legal, é assim que a gente começa a entender que aquela mãozinha, aquele pedacinho faz parte da gente, ok? Então, colocar ele de ladinho. Então, primeira coisa, a gente vai colocar ele de lado, deixar ele um tempinho, uns minutinhos aí, só de lado, para que ele visualize a mão, ok? Você pode passar uma mãozinha na outra, tá certo? Ele tende a olhar para essa mão e como tá próximo, ele vai conseguir visualizar bem essa mãozinha, as mãozinhas, tá ok? Então, passou uns minutinhos, você acrescenta mais um estímulo, que é você colocar um brinquedo no campo visual, ok? Você pode segurar ou só colocar o brinquedo aqui no campo visual, beleza? Nisso ele vai visualizar a mão e o brinquedo no campo visual. É assim que a gente começa a entender que minha mão pode ir lá naquele brinquedo, tudo bem? Então, de novo, mostra, conversa com ele. Você pode dar um estímulo auditivo, ok? Ou um estímulo só visual mesmo, que obviamente depois também vai ser tátil. O
que você tem que pensar é que se eu coloco, se ele tá menos acordadinho, menos disperso, menos atento, venha com o estímulo auditivo, que são duas estimulações ao mesmo tempo, visual e auditiva. Se não, tente fazer só pelo visual mesmo. Depois que ele já experimentou o brinquedo e a mão dele no mesmo campo visual, coloque o brinquedo na mão dele e deixe que ele experimente, tá certo? Assim ele vai pegar, vai apertar, enfim, vai entender melhor o que é isso aí que estava no campo visual dele, tá bom? Uma evolução disso é a gente tentar mudar os tipos de textura dos objetos, tá bom? Então, num dia você faz só objetos assim, de textura, por exemplo, de tecido, né, de lã. Aqui ele é felpudinho, e aí a gente pode tentar por uma variação de brinquedo de borracha, brinquedo de plástico e por aí vai, beleza? Sempre lembre que a gente não vai mostrar vários brinquedos de uma vez, a não ser que você não consiga que ele tenha atenção. Então, você vai trocar o brinquedo. É diferente da gente colocar todos aqui na frente e deixar o bebê tentar se virar, tá? A gente é a ferramenta entre o brinquedo e o bebê para que ele entenda como é que isso funciona, ok? Ele não nasce sabendo. E a gente não vai trazer muita estimulação, muito brinquedo, porque isso vai superestimular o seu bebê. Ainda com o intuito que seu bebê descubra a mão e tenha uma melhor acuidade visual, do campo visual, do que ele tá vendo, a gente vai colocar ele de barriguinha para cima, tá certo? E mostrar um brinquedo no meio do corpo, tá vendo? No meio do corpo, na direção do rostinho dele, e a gente vai fazer isso aqui, ó, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás. Fique atento se ele tá visualizando mesmo, focado no objeto. Qual a intenção aqui? Que a gente consiga fazer com que ele tenha um bom foco visual, tá bom? Então vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás. Pode passar o brinquedinho na mãozinha dele, nas duas mãos, que nisso ele vai provavelmente mexer as mãozinhas e continuar focado no objeto, tá bom? Depois disso você vem, bate palminha, bate uma mãozinha na outra, canta pra ele, para que ele veja a mãozinha dele no campo visual e sinta ao mesmo tempo as duas mãos se tocando, tá certo? É assim que ele vai entender que a mãozinha é dele, que tá no campo visual e por aí vai. Isso a gente está treinando o seu bebê para ter uma melhor acuidade visual e tenha uma melhor consciência corporal e futuramente consiga pegar melhor os objetos. Aqui você também pode falar da mãozinha, olha a mãozinha do bebê, mão direita, mão esquerda, canta, parabéns, enfim. Várias formas de você estar interagindo, esteja ali. O próximo estímulo é a gente colocar ele de barriguinha para baixo. A gente já vinha fazendo isso quando ele estava com 1 mês, agora a gente vai intensificar e persistir que ele fique de barriguinha para baixo quando estiver acordado, porque isso é um pré-requisito para o 3º mês, que ele precisa estar craque nessa postura, com a cabecinha bem elevada, tá bom? Então, a gente vai abandonar o rolinho, tá? Se você fez esse estímulo quando ele tinha 1 mês, provavelmente ele tá bem legal agora e consegue tirar o rolinho que era um facilitador para ele. Agora a gente vai deixá-lo de barriguinha para baixo mesmo, tá bom? Num chãozinho que ele possa ficar. Tudo bem? Então, de barriguinha para baixo, a gente vai mostrar um brinquedo aqui acima da cabeça, tá? Por que acima da cabeça? Porque ele ainda não levanta a cabeça legal. Ele ainda não faz uma amplitude de movimento aqui, de levantar a cabeça, boa o suficiente pra gente conseguir já estimular, já mostrar no nível da cabeça, ok? Então, barriguinha para baixo, mostra o brinquedo aqui na frente, acima da cabeça, para que ele visualize, tá bom? Eu quero que ele esteja olhando para o objeto, foque, consiga ter essa ativação muscular, tá bom? Ele vai levantar mais ou menos uns 45 graus de amplitude da cabeça. E a gente quer que isso aumente, com o 3º mês a gente quer que ele esteja de 90 graus, então vamos persistir, tá? Provavelmente ele pode chorar, tá? Porque não é uma postura fácil, é como se a gente estivesse indo para academia nas primeiras vezes, mas isso não significa que é ruim. Academia não é ruim para ninguém, não é mesmo? Então, aqui é que ele é uma postura que é novidade às vezes, se você não brincou com ele adequadamente com quando recém-nascido, quando 1 mês. Mas também é uma postura difícil, então pode ser que ele reclame um pouquinho. É legal a gente aproveitar o pico aí de acordado, de afim de brincar, para fazer esse daqui, tá bom? E com o tempo ele vai gostar, ele só vai querer ficar de barriguinha para baixo, tá? Então só persista, insista um pouquinho, tá bom?
Então mostrei, posso revezar de novo com objetos com barulho e sem barulho, tá? É legal a gente sempre variar as texturas, como a gente já comentou. Então aqui, ó, observem que esse brinquedo, ele é bem chamativo, porque ele é amarelo e tal, e ele é diferente desse daqui, tanto na textura quanto na cor, ok? Então, não é ficar revezando vários brinquedos ao mesmo tempo, a gente só quer toda nova oportunidade que ele ficar de barriguinha para baixo, ele estimule com um brinquedo diferente, por exemplo, ok? Então, de barriguinha para baixo aqui, mostrei acima da cabeça que eu quero que ele levante. A cada nova oportunidade, se você colocou ele um pouquinho hoje de barriguinha para baixo de manhã, mostra um, vai colocar à tarde, mostra o outro, mas não no mesmo momento, tá bom? Acaba sendo muito estímulo e ele acaba se irritando e perdendo aí o foco. Quando a gente vê que o bebê ficou irritado, a gente tem que insistir. É uma postura que é difícil de ficar, mas a gente também tem que saber o momento de parar, tá bom? Se você tá percebendo que ele tá muito irritado, aquilo ali não tá agradável, saia, mude, volta ele pra barriguinha pra cima, brinca de outro jeito, depois volta, ok? Nisso isso já é um descanso, já é uma forma dele descansando mesmo desse estímulo que ele achou difícil, tá bom? O importante é que ele experimente, ninguém nasce sabendo nada, então a gente precisa trazer as oportunidades para o bebê, é assim que ele vai aprender. O próximo estímulo a gente vai tentar fazer com que o bebê aprenda sobre o rosto, né? Os 2 meses é a hora que ele tem aquele sorriso social, que ele começa a rir quando você ri para ele, enfim. Então ele começa a identificar melhor as nossas caretas aí, as formas que a gente faz com a língua, com a boca, se a gente sorri, se a gente tá bravo, tá certo? Então é um momento muito legal pra gente se divertir com o bebê. Então, de barriguinha pra cima, ou no tatame mesmo, no colchão, ou assim, de frente com você, que é uma forma bem legal de você estar bem próximo dele. Então é importante que o seu rosto esteja próximo do bebê. E a hora que você vai cantar, vai rir, pode fazer careta, pode mexer com a língua, enfim, para que ele comece a visualizar bem o seu rostinho, é a hora que ele começa a imitar, tá bom? Então gaste um tempinho aí nessa estimulação aí, bem próxima, para que ele aprenda quais são as caretas, como é que é as formas de sorrir, de ficar bravo, o que a língua faz, o que é você cantando e por aí vai. O próximo estímulo, ele é uma complementação daquele de barriguinha para baixo, tá? A gente vai estar de pé, ok? Eu não vou estar de pé agora, mas enfim. Você vai colocar o bebezinho sentadinho, tá? Então você segura ele pela perninha aqui, ou você segura as perninhas e o bracinho, tá bom? Do jeito que você achar confortável. O que eu quero é que ele esteja de frente para o ambiente e que você libere aqui uma parte do pescocinho dele, tá? Então essa é a tarefa, que a gente não deixa ele encostadinho como a gente fazia antes, agora a gente está liberando um pouquinho a cabecinha. E aí a gente vai fazer movimento para frente, para trás, para um lado e para o outro. Você vai contar sobre o ambiente, olha lá a sua cama, olha lá a televisão, ou enfim, que olha a vovó, alguém aqui na frente pode conversar com ele, pode vir para cá, pode vir para o outro lado, que nisso ele vai olhar, procurar, tudo bem? Você pode brincar de frente para o espelho, que é também bem bacana, é a hora que ele está se vendo você, tentando entender o que é isso, tá? Então façam movimentos para frente e para trás, isso vai facilitar que ele levante a cabecinha. O próximo a gente vai continuar com as massagens que a gente fazia com o recém-nascido. Para quem não viu, a gente vai deixar o bebezinho despido ou com o mínimo de roupa possível e vai fazer massagem, vai fazer alongamento, vai fazer ele pegar no corpinho dele. Isso tudo vai trazer mais consciência corporal, tá certo? A nossa intenção é essa aqui, que ele tenha mais consciência corporal, entenda como é que o corpinho dele funciona. Pode vir aqui, ó, pega uma mão no pé. Se você aprendeu a fazer a Chantala, continue fazendo, tá? É legal acrescentar mais texturas diferentes, caso você tenha experimentado isso já no recém-nascido. Então vem com a toalha em cima da região que você está estimulando, vem com um objeto de lã, vem com cetim, vem com lençol, enfim, várias texturas diferentes daquelas que ele ainda não experimentou, tá? Então, continue fazendo, faz antes de dormir, antes do banho, num dia quente, que você quer tirar a roupinha dele, que ele tá agoniado com calor. Faça isso, é uma forma dele ficar mais livre num dia de calor e por aí vai, ele tem mais consciência corporal.